nos preencher, a nos nutrir e dela nos entregarmos e sermos parte deste mundo. Ó grandiosa força do sagrado feminino, do sagrado masculino, que a tudo envolve, a tudo cria, transforma e direciona. E traz nas forças dessas ervas benditas no dia de hoje os conhecimentos ancestrais das benzedeiras, das mães de santo, dos babalaús, os ensinos que curaram as enfermidades, os ensinos das parteiras e de toda a falange do bem que nesse instante se ancora em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó força grandiosa dos Himalaias, da corrente branca do Oriente do Xalá, da fonte luminosa de Tapi, das águas termais de cura e liberação. Permite nesse instante o aconchego desses aromas deste ambiente, elevando sutilmente nossas vibrações e preparando nossos plexos, nossas compreensões e nossa sensibilidade para esse trabalho que começa a florescer em nossos corações. E assim, na força grandiosa dos oráculos, a força grandiosa das florestas encantadas, nós temos por aberto nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico e espiritual de ervas e benzimentos no dia de hoje. Pedindo a Ti, Jesus, Divino e amado Mestre, que ilumine nossas consciências para que santificados sejamos algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os trabalhos do dia de hoje, eles estão abertos, estão pedindo no Pai Eterno. Graças a Deus. Os irmãos Mutumbá, boa tarde. No dia de hoje nós vamos fazer um desenvolvimento voltado para a linha das ervas e benzimentos, né? Onde, a partir da premissa desses conhecimentos das plantas, né, sagradas e de todos os elementos do reino vegetal, a gente ter nutrido a nossa alma desses ensinos, né, dessas plantas, da utilização delas. É claro que nós não vamos conseguir, no dia de hoje, falar sobre todas as plantas, sobre todas as ervas, mas a vovó Catarina, logo em breve estará conosco, vai trazer alguns conhecimentos que ela pode partilhar conosco nesse dia de hoje. A essência do desenvolvimento na Escola do Caminho é um desenvolvimento mediúnico e espiritual. É um desenvolvimento desenvolvimento espiritual, né? Por isso que não é só mediúnico, não é só o desenvolvimento da mediunidade, mas é o desenvolvimento da espiritualidade em nós, né? Como a gente pode, a partir de diversas formas, desenvolver nossas capacidades espirituais, ancorados na força destas mães, dessas avós, dessas abuelas, né? Conhecida nas terras ameríndinas, que é da região da América do Sul, como abuelas, avós, mães mais velhas, né? Uma coisa importante também que eu gostaria de iniciar partilhando com os irmãos é que a prática do cultivo, do uso das ervas é antigo, é muito antigo, né? Remonta à humanidade, à história da humanidade, porque a humanidade, nós como seres, como animais, sempre nos recorremos à natureza para manter a nossa subsistência. E antes de existir a medicina tradicional, não, a medicina como a gente conhece hoje, medicamentosa,
que essa medicina ocidental, moderna, a medicina ela era tradicional e ela era feita a partir das plantas e das ervas, né, a partir do que a natureza tinha. Então as alquimias eram feitas a partir disso. E isso remonta a muito tempo, né? Às vezes uma dor de cabeça, se tomava um chá, uma determinada bebida, né? E fazia o uso dessa medicina. Mas senão, assim, está chupotando, está fechado? Está fechado. A partir desse momento também, não entra mais, né? Nós temos 10 minutos. No dia do desenvolvimento mediúnico, a gente também tem essa prática, né? Porque às vezes a pessoa pega no meio e não consegue entender o todo. Então é importante estar no início para a gente estar aprendendo. Graças a Deus. Alguma dúvida, meus irmãos? Axé, Trina, alguma coisa sobre essa introdução? Axé, verdade, assim como o Trino disse, eu gostaria de acrescentar algumas coisas acerca da medicina antiga, a medicina como hoje. Ela, no geral, uma complementa a outra. As ervas em si, elas hoje são ainda usadas e estudadas pelos médicos. Algumas delas, até hoje, ainda não entram na compreensão humana sobre os seus benefícios curativos. Então, existem vários tipos de estudos que até a faculdade de Harvard faz sobre as medicinas, e uma das plantas que ainda é um tabu, além da ayahuasca, além do cipó, além da folha, também existem vários outros tipos. Uma delas é a cana de macaco, é uma planta que é estudada, tem altos poderes curativos. Um deles é a inibição da célula do câncer. Então, é uma planta que é estudada hoje pelos grandes estudiosos da medicina. E ainda hoje se é usado, além das medicações, né, que são formuladas em laboratórios, algumas dessas medicações ainda têm um princípio ativo de algumas plantas. Um exemplo é o dipirona, que a gente toma todos os dias. O dipirona, ela contém vários tipos de substâncias que são usadas de plantas, raízes, que são usadas para produzir o dipirona. E não só esse, vários outros. O estamin que a gente toma também tem plantas na composição dele. Então, desde quando nascemos, a humanidade foi criada, gerada, os nossos primeiros passos ancestrais, a medicina da planta, das ervas, ela vem e vai continuar por todo sempre. Por isso que existe algo que a gente sempre diz: o dia que a floresta, as matas acabar, acaba a humanidade. Porque tudo vem dali. Não só as ervas, o ar que a gente respira, tudo no geral. Tudo comunga a favor da existência humana. Então, as ervas, em geral, elas são uma das primícias para a existência humana. Então, hoje, meus irmãos, tudo que for dito aqui, cultivem no coração de vocês como um solo fértil dessa planta, das ervas, os seus princípios ativos, né? Lógico, a gente nunca vai dizer, não vai no médico e toma um chá. Não é isso. É saber que cada um, no seu tempo, cada um age da sua forma e um precisa do outro. Vocês vão ver muitos médicos que vai falar para uma pessoa assim: olha, toma um chá de hortelã, toma um chá de erva doce, porque muitas das vezes não precisa acumular ali no nosso rim de drogas. É algo que pode ser tratado facilmente. Eu, por um exemplo, já tive uma consulta que o médico pediu para eu tomar chá de erva doce, chá de camomila, porque eu tinha muito problema com ansiedade. Então, para eu não entrar em um tratamento com medicações, existia esse tratamento paliativo. Então, é algo assim que até hoje os médicos também receitam. E eu acredito que isso não tenha acontecido só comigo, quanto com cada um de vocês. Então, cultivem hoje os ensinamentos, ainda mais vindo de uma preta velha, né, que o conhecimento dela para a planta é vasto. E é uma oportunidade rica para cada um de nós que está aqui aprender com ela. Axé? Gratidão. Tia Neiva, acho que é Tia Neiva que fala a frase conhecida: a ciência que nega a Deus é tão tola quanto Deus que nega a ciência.
a ciência da nova era, ela é uma só com a espiritualidade. No momento que o homem reconhecer a existência dos planos eternos, dos planos espirituais, todo esse acervo que a gente tem passará por uma transformação para ser simbiótico essa relação com todos os planos, né? E a medicina, né? A medicina moderna, né? Ela também é chamada de medicina alopática. Alopática, assim, pelo científico que se dá. Pegando esse gancho dessa frase, que é a fé que nega a ciência. É mesmo que é tão tolo quanto a ciência que nega a fé. Né? Você mudou, mas é isso. Eu mudei, não, é assim, segundo. E o que a Trina falou em relação a essa parte da medicina dos médicos, né? Traz um pouco do elemento do que a gente quer nutrir aqui na escola, e nutre, né? E vários lugares também nutre dessa forma. Olhar as plantas de poder, as ervas sagradas, não como superstição, crendice, né? Curandeirismo, no sentido de, não curandeirismo no sentido espiritual, mas o curandeirismo assim, tem muitas pessoas que falam assim, vamos, igual a Trina falou, ao invés de procurar um médico, ao invés de procurar um tratamento para um problema de saúde às vezes grave, a pessoa só quer tratar com plantas, né? Num sentido até fanático, porque as plantas podem curar, podem levar a determinadas curas, sim, com certeza, mas tem determinadas doenças, principalmente na modernidade, que é necessário a investigação da medicina. Na época da pandemia, do Covid, teve muito isso e muita gente morreu, né, infelizmente, amigos, parentes, né, de muitas pessoas vieram a falecer. Por quê? Porque foi uma doença grave, né, é grave, e existiu na sociedade um pensamento de teoria da conspiração, de que não se podia vacinar, né? Cada um pode ter sua visão a respeito disso, né? Respeitamos, mas espiritualmente falando, a própria espiritualidade falou assim, a Bíblia diz, né? Nem se nos derem um veneno e a gente tomar com fé achando que aquilo ali é cura, a gente não vai morrer. Então teve muitas pessoas, não vou tomar vacina, só vou me tratar com planta, com erva, porque essa doença aí, a vacina é uma coisa errada. Muita gente veio desencarnar por essa ignorância, né? E tivemos isso não só no Brasil, no mundo, e até também nas autoridades brasileiras esse pensamento, né? E de que a vacina seria um problema. A vacina tem, sim, problemas, porque é uma química, né? E assim como a dipirona tem problema, e a gente toma quando está com dor de cabeça, assim como qualquer outro remédio, tudo tem efeitos colaterais, né? O que a gente precisa entender é o que é necessário naquele momento. Então, hoje, né, nesse desenvolvimento e nas nossas práticas, quando um preto velho receita um banho, quando um preto velho receita um chá, é para te ajudar, né? Te ajudar, mas nunca para substituir um tratamento, né? Quando é uma coisa muito grave, a pessoa está com uma situação muito grave, né? E já diagnosticado, porque esse é um outro elemento. Uma coisa é você ir ao médico e não conseguir diagnóstico da sua doença. Tem uma dor estranha no corpo, eu já fiz exame, não sai nada, não dá nada, não tem remédio que passe, aí provavelmente é espiritual. Aí tem que fazer o tratamento espiritual. Mas foi no médico, o médico não é úlcera. Você está com uma úlcera e você precisa fazer uma cirurgia, aí a pessoa coloca na cabeça, não, mas essa úlcera aqui eu vou tratar só com quebra-pedra, sei lá, só com planta, eu não vou fazer cirurgia. Aí a pessoa acaba entrando num processo de adoecimento maior. Então tem que seguir esses pensamentos. E é basicamente isso, meus irmãos, assim, nós gostaríamos, né, de introduzir esse momento das plantas. Alguma dúvida, alguma colocação que alguém queira fazer, complementação? Dito isso, adicional, gostaria de compartilhar uma instrução doutrinária quanto às comunicações das entidades. Nenhuma entidade em terra, ela, dentro da sua ética e também não autorizada, ela fala para alguma pessoa alguma instrução quanto ao uso de medicamentos. Então, por exemplo, você toma medicamentos, fala sobre a entidade fala para você tomar um medicamento a mais, alopático no caso, ou para deixar de tomar a medicação para se tratar com ervas. Isso não é doutrinado.
instante nós vamos estar chamando a Preta Velha, a Vovó Catarina das Cachoeiras, e ela vai estar ensinando para a gente os conhecimentos das ervas, dos benzimentos. Muito importante esse momento, uma grande oportunidade, então aproveitem, perguntem para a vovó, né? Quando ela der um tempinho, quando ela perguntar, perguntem, não saiam aqui com dúvidas, tá? Deixa eu ver se eu estou aqui. Eu vou ficar aqui mais para olhar para ela. Nesse momento, pede um pouquinho, por favor. Um canto vindo de longe ecoou, um canto vindo de longe ecoou. Bonito dia, o mar no céu brilhou, sob a estrela guia, ilumina chegou. A preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de o chamar o nome de Catarina. A preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de o chamar o nome de Catarina. É lua cheia, é lua nova, louvada seja a tua Catarina de agora. É lua cheia, é lua nova, louvada seja a tua Catarina de agora. Para sempre seja renovado. Graças a Deus. Bonito dia, o mar no céu brilhou, sob a estrela guia, ilumina chegou. A preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de o chamar o nome de Catarina. A preta velha de Aruanda, luz divina, recebeu de o chamar o nome de Catarina. É lua cheia, é lua nova, louvada seja
seja Dona Catarina de Angola. É lua cheia, é lua nova, louvada seja Dona Catarina de Angola. É lua cheia, é lua nova, louvada seja Dona Catarina de Angola. É lua cheia, é lua nova, louvada seja Dona Catarina de Angola. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus, amor. Vocês estão bons, meus filhos? Bom, graças a Deus. Então a vida também está boa. Graças a Deus, né, meus filhos? E nós está aqui para um cadinho desses ensinos, né, meus filhos? Para poder aprender junto, né, meus filhos? Como cuidar dessas plantas. Porque a primeira coisa que essa véia vai poder dizer para vocês, meus filhos, é como cuidar das plantas, para depois das plantas cuidar de nós, né, meus filhos? Porque não tem como cuidar das plantas de nós se nós não cuidar das plantas, né, meus filhos? Deixar as plantas morrer, murchar, amarelar, sofrer, né, meus filhos? Tem que aguar as plantas. As plantas é que nem nós vocês. Precisa de água para viver, precisa de sol para nutrir e precisa de terra boa para. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus filhos, primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre essas plantas é que cada plantinha que meus filhos têm na casa de vocês pode ser um capim, pode ser uma erva daninha, pode ser um pé de árvore, pode ser o que for, meus filhos. É sagrado, viu, meus filhos? Porque é uma vida que está ali. É uma vida que está ali. Mas é mato, vozinha. É sujeira. O mato está onde não está o que não é mato. Se o mato está ali onde não é para estar o mato, é porque ele está vivendo, está buscando viver. Então, às vezes, vocês têm um terreiro que está cheio de capim, está cheio de mato. Tem alguma coisa na vida de vocês que tem que arrumar, que tem que aprumar. Porque quando o capim nasce é porque não está organizado, né, meu filho? Não está no lugar, né? As coisas não estão no lugar. Então, para estar tudo no lugar, tem que primeiro organizar aqui dentro, limpar aqui dentro e limpar aqui fora. Tirar essas ervinhas, essas ervas daninhas, para que elas possam ali terminar o trabalho delas. Porque o que acontece, meus filhos? Vocês têm uma cantoar, uma chupana. Na chupana de vocês tem um mato crescendo. Esse mato está segurando, ele está agarrando as energias. Mal que está assolando as energias. Ele está ajudando, viu, meus filhos? Então, se você tirar, você precisa tirar e precisa também melhorar a cabeça, melhorar o coração, limpar aqui dentro, limpar aqui fora. Vocês estão entendendo, meus filhos? Então, a primeira coisa é cuidar. Não deixar essas ervas, esses matinhos crescer, mas não deixar crescer no coração, viu, meus filhos? Graças a Deus. Outra coisa, meus filhos. Ensinar para nós. A terra que se planta, a erva, o benzimento, a erva, o banho, a terra que se planta, a erva para vocês usar nas coisas sagradas de vocês, meus filhos. Essa terra tem que ser sempre uma terra bem nutrida, com muito adubo, né, meus filhos? Vocês podem colocar esses estercos para poder adubar a terra, né, meus filhos? Tudo natural, tudo natural. Os estercos de galinha, os estercos de vaca. Mas não coloca essas coisas químicas, não, meus filhos. Essas coisas que o homem
mistura para poder fazer as plantas ficar bonitas. Muitas vezes é veneno, né, meus filhos? E nem joga veneno para poder, às vezes, eu vi esses dias, eu fui aqui, meu aparelho batendo veneno nos matos aqui, meu filho, tá errado, meu filho. Não pode bater veneno nesses matos, não, meu filho. Tem que tirar, se tem um mato que não quer, tem que tirar, não é bater veneno não, porque veneno é morte, né, meu filho? Meu filho, tem que aprender muito. Cabeça dura. Graças a Deus, meus filhos. Então, meus filhos, outra coisa, vai mexer no jardim de vocês, seja aqui, seja na casa de vocês, seja um vasinho de planta que tem, que vós não sei ter no coração que é sagrado, que é para um banho, que é para um benzimento, que é para uma proteção, uma espada de São Jorge que está na frente da sua casa, que é para proteger. O que for, comigo ninguém pode. Vós você pede licença. Vai tirar uma folha, vai arrumar, pede licença para o Xanim, que é o dono de todas as folhas. O Xanim é o orixá, que é o dono de todas as folhas. Então pede licença, porque se está ali para proteger, para ajudar vós vocês, meus filhos, você não pode mexer de qualquer jeito, né, meus filhos? Tem que pedir licença, para poder mexer com essas plantas. Porque mesmo que tem que limpar, tirar uma erva daninha, tirar uma folha que está amarela, tem que pedir licença. Viu, meus filhos? Então, entendendo a pessoa. A Gabriela está fazendo por entendimento. Graças a Deus. Se a Vera estiver falando difícil, com dificuldade, vocês falam, viu, meus filhos? Então, meus filhos, a outra coisa, a terra boa, a planta está lá, aí vocês vão pegar essas plantas para fazer benzimento, para fazer banho, para fazer chá. Aí vocês têm que fazer uma pergunta para vocês mesmos. Aquela planta, aquele benzimento, aquele banho, aquele chá, aquilo ali, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? Às vezes o filho, a filha está com um problema na vida, uma dificuldade material, uma dificuldade dos caminhos. Aí o filho fala, vou fazer um banho de descarrego. É errado, né, meus filhos? Porque nós sabemos se é carrego. Nós sabemos se é carrego o problema. Aí descarrega, não descarrega nada, não resolve o problema, o banho não ajuda para nada. E aí vai culpar quem? As plantas ou a ignorância? Então, se está com um problema na vida, nos caminhos fechados, com a dificuldade, não é descarrego. Sabe o que é? O primeiro é de ouvir, de cabeça. A cabeça aprumada, os caminhos se abrem. Então, as coisas estão difíceis, antes de fazer um banho, achando que é culpa de obsessor, que é culpa do irmão, que é culpa da inveja, que é culpa do olho gordo, que é culpa... Primeiro coloca a sua cabeça no lugar. Um banho de água de coco. Água de coco é para a cabeça, para colocar a cabeça no lugar. Esse é o primeiro ensinamento que a Vera vai passar para vós. Primeiro eu não sei, mas dos das ervas é o primeiro. Que não é erva, é fruto, né? É uma semente. Vocês vão tomar banho de água de coco para cuidar da cabeça de vocês. E sempre, meus filhos, vai fazer um banho de cabeça na cabeça. Banho de água de coco é na cabeça. Meus filhos, tira a água de coco, tome um gole dessa água, vê se ela está boa, porque se tiver boa, está boa para a sua cabeça. Se tiver saloba, se tiver ruim, se tiver podre, não pode para a cabeça de vocês. Vai colocar coisa que não está boa na cabeça? Não é bom, né, minha filha? Estou certa, né? Já já eu vou pedir vossa ajuda, viu, minha filha?
Não esqueci de você, não. Então, a primeira coisa é o banho de água de coco para cuidar da cabeça. Mas, vozinha, eu tomei o banho de água de coco, o que eu faço agora? Alimentar a vossa fé, né? Quem tem fé, espera. Tem paciência. Porque não é da noite para o dia que as coisas vão ficar boas. Tem um tempo de tudo ficar bom. Os caminhos se abrirem. Ah, mas vozinha, passo um banho para os meus caminhos abrir, passo um benzimento. Para aquilo que está travado, destravar, para que eu possa ficar bem. Esse, meus filhos, o banho, o benzimento, não é para vós ficar bem bom não, meus filhos. É para que vós que está bom, possa manter esse estado de ficar bom. Então, primeiro tem que ficar bom. Como, vozinha? É buscando entender onde estão os problemas. O problema está onde? O problema está aonde a gente não olha. A gente olha para tudo quanto é lugar, mas não olha para o lugar do problema. Foge do lugar do problema. O problema sempre está lá. Mas lá onde está o problema, não olha. E às vezes é tão simples, minhas filhas. Tão simples. Graças a Deus. Então, estando bom, ou buscando estar bom, eu vou passar aqui para vocês 3 tipos de erva. E aí eu vou pedir a ajuda da minha filha, sabe? 3 tipos de erva para 3 tipos de coisa. Primeiro, a limpeza, o tal do descarrego. Está pesado, está com as energias carregadas, participou de um trabalho espiritual e está carregado, precisa tirar esses carregos, precisa aterrar o corpo. Eu vou pedir para minha filha trazer as ervas, colocar aqui na frente de um pano, se puder um pano branco. Minha filha traz boldo, guiné e arruda. Graças a Deus. Eu vou explicar para vós o fundamento por detrás dessas 3 plantas, para nós entendermos um pouquinho e poder usar quando for necessário, viu, meus filhos? Não tenha medo, faça. Muitas vezes, mas eu vou estudar, eu vou ver como que vocês falam, meus filhos, eu vou decidir pesquisar, né, meus filhos? Eu vou estudar para ver que planta eu uso para isso, para isso, para aquilo. Mas na realidade, meus filhos, o que está por detrás da planta é que importa, não é a planta. Eu vou explicar aqui para vocês dessas 3, depois eu vou explicar de outras. Eu vou começar com essa. Graças a Deus. Café, minha filha. Graças a Deus. Café, planta também. Alguma dúvida, meus filhos? Acho que até agora. Deus, minha filha.
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Leia gosta de fazer pão com erva. A Leia coloca alecrim, camomila, esse pão. Fica gostoso, manjericão, né, meu filho? Fica bom. É bom. Esse. E a vovó Catarina, ela vem inteira fazer o pão. Amassado. Certinho. Meus filhos, essas três plantas aqui, essas três ervas, são ervas de limpeza, de descarrego. Vocês já ouviram falar dos banhos de sal grosso, né, meus filhos, para tirar as energias? Mas o sal grosso, meus filhos, é muito forte. É muito forte. Tem pessoa que não pode com sal grosso. Principalmente pessoa que tem uma energia de muita, essas energias, pessoa que é muito energizada, muito ansiosa. Se tomar banho de sal grosso, desequilibra, não equilibra. Por isso tem que tomar muito cuidado antes de sair tomando banho de sal grosso. Só pode tomar banho de sal grosso se for recomendado pela espiritualidade. Não tome banho de sal grosso. Ai, tá pesado, eu vou tomar um banho de sal grosso. Pode piorar, viu, você? Porque o sal grosso vai tirar toda aquela energia e nós não sabemos que está do lado, né? Aí abre os vossos campos espiritual e deixa vocês mais vulneráveis. Então, meus filhos, primeiro que eu vou ensinar para vocês é o banho de boldo. Minha filha pode dizer os predicados do boldo, minha filha? O boldo, também conhecido como erva de Oxalá, ele é um banho de equilíbrio, um banho para aterramento também. E na toma dele, para se ingerir, ele é muito usado para o tratamento estomacal. Às vezes dor de estômago, má digestão, também é usado para esse fundamento. E também é uma erva que as mães antigamente usavam a seiva para dor de ouvido das crianças, assim como a folha burro. Macerar e pingar a gotinha no ouvido da criança. É usado o bulto. Salve o burro. Salve! Tem muitas espécies, tem muitos tipos. Essa aqui é a mais comum nesses terrenos de vocês, né? Nesses terrenos de vocês. Mas tem um boldo antigo que nós usávamos que é a cafeirana. Essa cafeirana que é a mesma raiz, a mesma essência do boldo, desse boldo aqui, que é o boldo peludo, né? É o boldo de pelo que a gente fala. Vocês chamam o nome, né? Esse. Como é? Esse. A cafeirana, ela é mais comum nessas terras quentes. Esse aqui vem de fora, mas esse tem o mesmo princípio. O boldo, como uma erva de Oxalá, ela traz a limpeza, o equilíbrio do ori. Então, quando se fizer um banho de boldo, só do boldo, pode banhar a cabeça, meus filhos, porque é o Oxalá, né? É o pai de todo o ori, de toda a cabeça. Então pode fazer de duas formas o banho de boldo. Você pode macerar com a mão e deixar ali pelo menos por 12 horas, ou pode fazer o esquentador da água e colocar as folhas, deixar esfriar e tomar o banho do boldo. A mesma coisa o chá. O chá pode ser tomado assim como você pode deixar da água essas folhas e ir tomando essa água. É muito bom, meus filhos, para equilibrar vossos pensamentos, para equilibrar vossas coisinhas, viu, meus filhos? O boldo é muito bom. Mas assim, o boldo pode misturar com outra erva? Pode sim, meus filhos. Pode unir com outras ervas, desde que seja ervas frias, meus filhos. Não pode ser erva quente. Mas o que é erva quente?
Erva fria, meus filhos, é erva de calmaria. Erva quente é erva que deixa a pessoa, por exemplo, a folha do louro. O louro é uma erva quente, então não pode nem bolo com louro, entende? Eu poderia aqui falar muitas ervas quentes, mas o que eu recomendo para você? Vai tomar o banho de bolo? Toma um banho só de bolo. Se a entidade pedir para unir com outra erva, pergunte o fundamento dela, dessa erva, desse banho, para poder explicar para nós, viu, meus filhos? O bolo nós não benzemos com o outro. Por que, vozinha, nós não benzemos com o outro? Porque o bolo, ele não puxa. Ele não é uma planta que puxa energia. Ele emana energia. Então, muitas vezes, mas vozinha, por que isso é crendice? Não. É porque se você pegar a folha do bolo, ela murcha diferente. Qual que é a diferença? Se eu pego a aruda e benzo com a aruda, ela vai cair, as folhinhas vai murchar tudinho. Ela vai puxar tudo para ela. O bolo, ele espera, ele não puxa energia. Então, por isso que nós não benzemos com o bolo, benzemos com a arruda. A folha da arruda puxa essa energia. E aí a arruda, meus filhos, é cheiroso. Gosto de cheiro de arruda. Perfumado. A arruda pode ser usada de duas formas, meus filhos, que eu recomendo. O banho, e vós podem, e aí eu não recomendo fazer o esquentador da água. Eu recomendo que o meu filho Marcelo a arruda na água, deixe ela ali descansar e tome um banho do pescoço para baixo. Esse é o banho de arruda, é um banho de limpeza, de descarrego, um banho de tirar aquela quimbagem e deixar o corpo livre, a mente sadia, graças a Deus. E a outra forma que os meus filhos podem estar usando a arruda é colocando no arco ou na água e durante os afazeres de voz você passar na mão e sentir o cheiro. Essas são as duas formas que eu recomendo o uso da arruda. Mas por que, vozinha, não pode tomar o chá da arruda? O chá da arruda, meus filhos, é muito forte. Pode fazer mal para algumas pessoas. Para outras não, mas pode fazer mal. Então a vozinha não recomenda tomar o chá da arruda. Viu, meus filhos? Tem gente que anda tomando chá de arruda, não é bom não, viu, meus filhos? Graças a Deus. Nem comer a folha dela. O bolo pode comer a folha também. Né? Comer a folha assim do jeito que ela está aqui. Meus filhos correm ela na água e comem ela. Viu? Mas a arruda não. Vozinha, pode colocar a arruda atrás da orelha para poder proteger das energias? Pode, meu filho, a arruda é boa para isso. A arruda vai proteger vós e vós mesmos. Sabe por quê, meus filhos? Quando meu filho tiver um pensamento, minha filha, tiver um pensamento ruim, minha filha vai sentir o cheiro da arruda. E vai lembrar, eita, a vozinha está aqui, minha mandinga está aqui, eu tenho que cuidar do meu pensamento. Porque o outro, meus filhos, não importa. O importante é você estar bem, né, meus filhos? Graças a Deus. Alguma pergunta, meus filhos, sobre essas plantas que eu falei até agora? Graças a Deus. Eu tenho uma. Meu filho. Eu acho que é duas perguntas sobre essas plantas. Uma que é essa exposição de 12 horas, o banho do bolo, ele serve para todas as plantas que a gente for fazer a maceração na água fria. E a segunda é por que a gente não pega a aguda para tomar um banho. Pode, esse tempo, meu filho, pode usar para todas as plantas. Mas tem planta, meu filho, que a curtição dela é mais rápida. E é por isso que a arruda também é um exemplo desse tipo de planta. A curtição dela é mais rápida. Porque ela solta
as essências dela com mais facilidade, né, meu filho? Então, por isso, pode ser usado por 12 horas, todas as plantas. Mas tem planta que é mais sensível, mais delicada, que é mais rápida. E a outra pergunta, meu filho? É porque aqui nós não podemos ferver a ruda para tomar Isso. banho. Exatamente por isso. A arruda, meu filho, é uma planta que vós não precisa esquentar a água. Ela, meu filho, se meu filho pegar a arrudinha aqui e fizer assim na mão, meu filho já vai ter o extrato dela aqui, o olhinho dela, a essência dela. Tem, meu filho? Então não tem necessidade de fazer fervedura. Pode fazer fervedura? Pode. Não tem problema fazer, mas não tem necessidade. A gente faz as coisas que precisa, né? Isso. Fazer um banho direto com propósito, fazer o que não tem necessidade. Entendeu, meu filho? Sim, obrigado. Mais uma dúvida? Graças a Deus. Essa é a guiné. Essa guiné é garota. Esse, graças a Deus. É uma planta muito especial para as pretas velhas. Porque a guiné é uma planta que veio da África. É uma planta que veio de Guiné. Por isso esse nome de Guiné. E Guiné, em Guiné, essa planta era usada para muita coisa. Existia chamada uma forma que se fazia chamada bolocô com Guiné. Bolocô com Guiné é pegar muita guiné, macerar com água, macerar e formar um bolo de guiné. Esse bolocô era colocado num pano e espremido. Aí aquela aguinha ali que saía era colocado na cabeça das mulheres, só das mulheres. Esse bolocô de guiné era para trazer, sabe o quê? Para trazer segurança. Porque as mulheres, naquela época, e nos dias de hoje também sofrem, muita problema dessas violências. Naquela época, era muita gente que entrava nas aldeias para violar as mulheres. Então nós fazíamos o bolocô de guiné para que o quê? Os homens, ao ver as mulheres, eles iam sentir nojo das mulheres. Não, mas cozinha vai sentir nojo para sempre, não. Os que estão com má intenção. Os que estão com boa intenção não vai sentir. Mas os que estão com má intenção vai sentir nojo e vai embora. Então era muito usado o bolocô de guiné para fazer essa proteção. Que vocês podem estar fazendo também, mas tem que ter muita guiné, isso é muita guiné. Para fazer um bolo e aí caguinha ali, mas coloca na cabeça das mulheres, viu? Graças a Deus. Tem que ser assim, viu, minha filha? Aí tem que ser uns 10 maços de guiné, macerado ali, 12 horas de maceração. Aí bem triturado. Coloca num pano igual esse branco e tira aquela água ali. Somente a água dele mesmo. Só água. Graças a Deus. Vamos ter graça, né? Vamos. Então, guiné é uma planta de proteção. Proteção dos caminhos. Quando nós fazemos benzimento com guiné, é para proteger o caminho dos filhos. O banho de guiné serve para proteção dos caminhos de vós vocês. Proteção de cilada, proteção de armadilhas, proteção de caminhos. Viu, meus filhos? Então a guiné é uma planta de proteção. Graças a Deus. Pode fazer o banho dele com água esquentada, o banho sempre do pescoço para baixo. Pode também fazer o escaldapé de guiné, para poder, às vezes, estar com inchaço nas pernas. Coloca a guiné, faz o guiné, coloca um pouquinho de sal e coloca nos pés. A
Guiné ajuda muito, viu, meu senhor? Graças a Deus. Alguma dúvida? O Guiné é diferente do arroz da vovó, ele pode ser tomado? Deus, minha filha. Pode sim, minha filha. Só que tem que ser bem fraquinho, viu, minha filha? Vai fazer o chá com a folha de Guiné, tem que ser 2 folhinhas. Pode ser mais que isso. Viu, minha filha? Graças a Deus. Tem alguma diferença? E qual a diferença entre o banho de uma erva e o escaldapé de uma erva? Escardapé, meu filho, é porque quando a energia está nos pés, por exemplo, as pernas estão inchadas, dor nas pernas, ou às vezes os fios estão com, como se diz, muita indisposição, muita preguiça. Aí faz o escaldapé, porque o escaldapé é para trazer força, é para subir a força. O banho é para limpar, entende? Então o que é para subir é dos pés, o que é para descer é do pescoço para baixo, entendeu? Graças a Deus, vovó. Graças a Deus. Isso, graças a Deus. Por favor. Mas não fala. Não tem uma pergunta aí? Sabe Deus, meus filhos, cada um pega um pedacinho e vai passando, pode colocar atrás da orelha. Graças a Deus. Eu tenho uma pergunta sobre Guiné. O propósito dela muda entre o chá e o banho? A detonação da planta? Outra pergunta, minha filha. O chá da Guiné e o banho, o propósito assim da planta muda? Onde ela vai ajudar? Sabe Deus, minha filha. A propósito da planta é sempre te ajudar. Aí tem que ver qual é o seu propósito. Se o seu propósito é, por exemplo, cuidar do seu interior, a minha filha toma um chá. Se o seu propósito é o exterior, minha filha toma um banho. Entendeu? E como aqui lhe ajuda? É proteção. Se a minha filha precisa proteger de si mesma, minha filha toma um chá. Se a minha filha precisa se proteger do mundo que está à sua volta, minha filha toma um banho. Salve o louro, tem louro aqui nesse cantinho. Então, minha filha vai pegar louro, hibisco e manjericão. Se você relaxar. Uma bacia de banho, meu filho. Vovó, posso colocar a onda no cabelo? Pode, minha filha. Minha filha, pode. Minha filha, pega um café quentinho para ver. Isso aqui a velha deixou esfriar. Pode ir até. Você pode.
manjericão a gente tá sem. Pode ser o hortelã? Pode ser, minha filha. Deus abençoe, minha filha. Pode colocar aqui na frente. Pode ser embaixo? Sim, Pode, meu filho. Graças a Deus. Salve a força das caixas. Salve. Pode. Minha filha, coloca na quebra. Graças a Deus. Salve Deus, meus filhos. Salve Deus. Aqui estão outras plantas, outras ervas. Eu vou explicar para vós o fundamento dessas três ervas. Essa aqui é o hibisco, também conhecido como flor selvagem. O que acontece, meus filhos? O hibisco é muito bom para muita coisa, mas eu vou dar só 3 sentidos espiritual para essa planta. Equilíbrio. Muitas vezes nós outros estamos com uma vida tudo fora do lugar, as coisas estão fora, desarmonizadas. Então o hibisco é muito bom para trazer harmonia, equilíbrio interno e externo. Então o chá do hibisco, o banho do hibisco é quente, é para trazer muitas vezes ânimo, força. Às vezes está aquela procrastinação, às vezes está sem desejo das coisas, sem a busca, vontade de nada. Meus filhos tomam um chá do hibisco, é muito bom. Viu? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa do hibisco é que ela é uma planta, muitas vezes, que os filhos precisam ter mais, nutrir no coração mais sabedoria. É uma planta de sabedoria, de muito conhecimento. Às vezes os meus filhos ficam perguntando as coisas sem saber para onde começar. Então o chá do hibisco, um banho de hibisco, traz muita clareza mental, muito discernimento para os caminhos, abrir aquele ensinamento primeiro da fé. Meus caminhos estão fechados, o que eu faço? Primeiro cuidar da cabeça, organizar o que está dentro, e o hibisco pode ajudar vós outros, pode ajudar vós vocês, viu, meus filhos? E a terceira coisa que vocês podem estar usando o hibisco é para quebrar mal errado. Como assim, Vazinho, para quebrar mal errado? Sim, meu filho, esse não é banho nem chá.
Meus filhos vão fazer um patuá de hibisco. Pode fazer pegar um paninho, uma bolsinha, colocar um hibisco e um alho dentro, colocar onde você quiser. Ali não tem olho gordo que vai pegar, porque o hibisco é uma planta que puxa muitas essas energias ruins que tenta assolar vocês, viu, meus filhos? Uma dúvida, vovó. Para fazer esse patuá, é ele seco ou ele fresco? Tanto faz, né? Achei. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora eu vou falar do louro. O louro é uma folha bonita que está sequinho, né? É uma folha verde, bonita, cheirosa, usada muito para poder perfumar, para poder limpar. O louro é uma folha de limpeza, mas não de limpeza espiritual, e sim de limpeza física. O louro ele é usado para tirar muitas vezes as impurezas das coisas. Então, o louro fervido, ele é uma planta de muita força, de muita energia, usada para poder dar muito ânimo, muita força. Então, estou fraco, preciso de energia, preciso de força de vontade. O louro ajuda muito, meus filhos. O louro pode ser usado no chá, pode ser usado no banho também, viu, meus filhos? Graças a Deus. O louro sequinho assim, meus filhos, é melhor, viu, meus filhos? Por que é melhor o louro sequinho? O louro fresco, ele tá tudo ali, o sumo dele tá tudo preso. Quando ele tá sequinho é mais fácil dele sair o sumo dele, viu, meus filhos? Então o louro seco, ele é mais fácil para sair o sumo estando seco, viu, meus filhos? Graças a Deus. Graças a Deus. Uma turma, meus filhos. Graças a Deus. Bom, eu não entendi. A folha do louro seco fica mais fácil de sair o sumo? Também não sei, meu filho. Você sabe Não sei. Mas o que eu sei, meu filho, é que a planta, essa planta aqui seca, meu filho, ela tem essa planta. O sumo dela é mais fácil sair do que se ela está natural, se ela está, como se fala? Fresca, viu? Precisa, acho que cozinhar, meio que cozinhar para conseguir soltar se ela tá verde. Tem esse negócio da alquimia. A ver só faz. Vou pesquisar isso. Isso. Agora eu gosto muito dessa erva aqui, que é o hortelã. Eu pedi um manjericão, mas o manjericão ele tem quase os mesmos efeitos do hortelã, mas o hortelã tem uma coisa específica e o manjericão tem outra. O hortelã é uma erva masculina. Por que assim é masculina? Porque o hortelã é uma erva de energia. Então, energia é, dentro da força do masculino, é uma erva que coloca para fora a vida na Terra, nesse mundo. A energia do masculino é de colocar para fora aquela idealização, como se fala, edificar. E a energia do feminino, que é a energia do manjericão, é de trazer para dentro, é de trazer para a autoconstrução. Então, qual que é a diferença? Aliás, qual que é o efeito e o benefício do hortelã e do manjericão? As duas trabalham energia, mas uma é uma energia para dentro, a outra é uma energia para fora. Então, o hortelã pode ser feito chá, pode ser feito banho, porém o banho do hortelã é um banho, como eu disse também, de ervas quentes, não pode unir com ervas frias. Então, o banho do hortelã, uma vez está fazendo aqui, vocês podem estar tomando para trazer energia para os projetos de vocês,
os planos de vocês. Pode ter o louro, hortelã, o hibisco. Tudo isso aqui vai te trazer força. Tudo isso vai te trazer ânimo, força de vontade, viu, meus filhos? Graças a Deus. Essas ervas, só o hibisco e o louro pode ser cachimbado e defumado. O hortelã não. Por quê? Porque o hortelã, ele seco, ele perde já essa essência. É diferente das outras. E seco é melhor. Então o hortelã sempre é fresco, viu, meus filhos? Vocês podem tomar chá de hortelã seco? Pode, mas é só por gosto. A energia ele tem que estar fresco. Viu, meus filhos? Graças a Deus. Graças a Deus. Alguma dúvida, meus filhos? Vocês querem saber de alguma planta? Alguma planta que vocês querem perguntar para a vozinha? Eu quero perguntar. Eu queria saber quais são as plantas que são usadas para o tratamento uterino, para fazer a vaporização. Pra gente, a gente vai fazer o trabalho do sagrado feminino. Quais as plantas a gente usa para essa vaporização uterina? Validação. Deixa, meu filho. Uma delas eu acabei de falar. O manjericão. Né, minha filha? Para trazer para dentro essa energia, né? Essa energia, essa energização. A outra pode ser usada o alecrim, que o alecrim traz perfume, traz limpeza, né, minha filha? Graças a Deus. E uma outra planta, que eu não sei se é comum para vós, no terreno de vocês podem usar. Vocês podem usar também, meu filho, o hibisco e a camomila. O hibisco e a camomila. O hibisco e a camomila. E a outra que eu ia falar, que eu não sei se é muito comum para vocês, para poder estar usando, é a folha de cana brava. A folha de cana brava. Mas é muito comum na África, minha filha. Não sei se aqui vocês têm. Nunca vi, minha filha. Vou tentar procurar. Deixa. E essas, alguma podem misturar ou tem que fazer de uma específica? Todas que eu falei podem ir, viu, minha filha? Pode ir. Achei. Graças a Deus. Mais alguma erva, meus filhos? Algumas plantas? E o anis estrelado, serve para quê? Graças a Deus. O anis é muito bom, minha filha. O anis, o banho de anis, traz muita fartura, traz muita prosperidade. O anis estrelado, ele é um banho de prosperidade, de fartura. Mas também o anis estrelado traz, minha filha, uma proteção. A proteção, principalmente, dessa coisa que às vezes assola a casa de vocês, que é as faltas das coisas. Então, às vezes falta uma coisa, falta outra, às vezes uma conta da ali, consegue fazer o pagador. Então o anis ele ajuda a proteger essas coisas da materialidade. Viu? E a filha faz o anis da seguinte forma. Minha filha faz um chá do anis, bem forte. Aí depois, minha filha, toma um pouquinho, o que sobrar da semente ali, do anis, minha filha coloca na porta da sua casa, viu, minha filha? Qualquer pergunta,
os benefícios dela? Minha filha, essa é aquela flor que muda a cor da água? Isso, fica roxinho. Essa planta, minha filha, ela é muito usada para poder trazer calmaria e trazer leveza. Então, às vezes, está tendo um milhão de pensamentos, aquela coisa, aquela agonia, ela ajuda a acalmar, serenar. E minha filha? A primavera também é uma dessas plantas, né? Sim, minha filha. Toda que muda essa cor, até os bichos aqui, tá vendo? Tá ficando rosinha aqui. Tá soltando. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma coisa que eu vou falar para vós, meus filhos, não sai fazendo chá, banho, como eu disse, por qualquer coisa. Faça sempre com propósito. O benzimento. Benzimento. Quem benze não só tem que saber benzer, como também tem que se benzer. Então, se vós, minha filha, faz benzedor, né, minha filha? Sim, vovó. Minha filha tem se benzido, minha filha? Buscado benzimento, minha filha? Não. Minha filha, então, né, minha filha? Quem benze tem que se benzer, minha filha. E não é se benzer, é benzer um benzedor. Outro benzedor, outra benzedora para te benzer. Porque a energia precisa circular. Então, meus filhos, faça o benzimento. Faça o benzimento. No dia de hoje, minha filha vai estar fazendo benzimento aqui, enquanto ela vai estar aqui. Tá, meus filhos? Minha filha vai fazer o benzedor, né, minha filha? Faz, vovó. Tá bom, minha filha? Graças a Deus. Ai, vamos ver se os ventos passam, tá tudo preso aqui dentro. Que aconteceu? Ei, vamos lá para fora, né? Para fazer o benzedor. Ali fora, tira a luz do sol, né? A trazer essa tapete pra cá. Pode levar essa água. Essa água que minha filha vai passar para você, tá? Obrigado. Minha filha vai usar aquela água ali para benzer.
Vou colocar aqui que eu tô filmando com o celular, mas depois eu peço a permissão para cada um para estar compartilhando, tá? Coloquei essa rosa aí, mano, e ela começou a morrer. Ela não morreu não, meu filho. Só o botão dela que murchou, meu filho. Tá vendo o brotinho dela? Verdade, É só tirar o botão, né? vou colocar ela aqui atrás daquele dele. Esse vai ficar muito formoso. Já tá muito formoso. Se eu tirar daqui, então, quanto é esse efeito assim? Pode ser, mano? Pode tirar, meu filho. E ela é uma rosa vermelha, sempre. Ela tem alguma instrução acerca do benzimento? Gostaria de aprender. Sabe Deus, né? Primeira coisa, nós já sabe, mas a véia vai falar para todos que o benzimento se faz na luz do sol, debaixo do sol. Mesmo que não está sol, mas o sol está aí. Está só a chuva cobrindo o sol. É de dia, nunca se benze à noite, nunca se benze em lugar fechado. É sempre no lugar aberto. Segunda coisa, o benzimento é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito sério. Quando uma pessoa chega para benzer, que vem com a sua dor, com a sua lamúria, com seus problemas, e a gente precisa ouvir e sentir. E aí escolher a ele, que a minha filha sentir para aquela pessoa. Às vezes a minha filha assim, aquela pessoa, ela é muito confusa. Ela não está carregada, ela está confusa. Então eu vou benzer ela com uma erva que traz equilíbrio. Uma erva que puxa a confusão dela e traz equilíbrio. Por exemplo, você pode usar a folha de limão e laranja para esse benzimento. A folha de limão é uma folha que puxa e traz mais equilíbrio. Vê que a pessoa está ali triste, está abatida, está com mau agouro, está com mal olhado, está com inveja. Minha filha pode usar ajuda, pode usar guiné. E minha filha, outra coisa, a reza, tá? Sempre começa com uma reza e termina com a mesma reza. Se a minha filha vai começar o benzimento com o Pai Nosso, minha filha faz o Pai Nosso, faz as outras rezas da minha filha sentir, o Ave Maria, Salve Rainha, o que for. A minha filha sentir, a adoração com as suas próprias palavras. E no final, antes de liberar a pessoa, termina com a reza que iniciou. Então, se começou com o Pai Nosso, termina com o Pai Nosso. Se começou com a Ave Maria, termina com a Ave Maria. Se começou com a Salve Rainha, termina com a Salve Rainha. Entendeu? E na cabeça da pessoa, você vai colocar as ervas na cabeça, a mão, ou puxar a energia quando minha filha vê que precisa equilibrar ali a pessoa. A pessoa está desequilibrada. Aí essa fome vai se benzedor. Viu, meu? Graças a Deus. Minha filha sempre de pé, nunca benze sentada, viu, minha filha? Sempre de pé, viu? Só um dia que minha filha tiver força na perna, minha filha faz o benzedor sentado. Mas enquanto tiver força, faz o benzedor de pé. Olha, e a pessoa que está recebendo, a água, meu filho. A minha filha, durante a minha filha perceber que a planta puxou muito energia, que você descarregar a planta, minha filha passa na água, sacode. Meu filho, limpa a planta. E o benzedor com a água não é obrigatório, é só para limpar a planta.
Jatobá, jatobá que é na fruta, mas ele é feito da casca do jatobá. Tem muito jeito para dor, né, meu? A casca do jatobá é muito bom.
voz que faz esforço, né, minha filha? Sabe o que é bom, minha filha, para ajudar a voz? Um banho muito bom para ajudar nessas caminhadas de folha de bambu, minha filha. Para a voz ficar forte igual um bambu, elástico igual um bambu, minha filha. Muito bom, minha filha. Graças a Deus. É também conhecido como banho de ança. Graças a Deus. Bem bacana. Jeito aqui, minha filha. Não precisa pedir não, minha filha. Vou benzer voz, minha filha. Vamos benzer voz você. Peraí, vamos passar uma barragem. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o benzedor, meu filho? Graças a Deus. Eu ia fazer, vou fazer depois. As plantas que estão envolvidas no feitiço de alguns rapés, a gente ter conhecimento do poder espiritual delas e utilizar isso é correto? Sabe, meu filho? Essa medicina do café, né, que vocês usam nos trabalhos é feito das plantas, né, meus filhos? Das plantas do tabaco, que é uma planta de poder que a Vera falou muito, que a Vera usa no cachimbo, e também que usa em outras alquimias. É muito bom, muito importante. Só que o direcionamento é diferente. Então, exemplo, meu filho. O Pio soprou na veia por através de jatobá. Né? O jatobá é muito usado para a casca do jatobá. A pessoa tem muita dor, muita artrose, problema de junta.
toma o chá do jatobá da casca, ajuda. No rapé, o que eu senti quando o fio soprou em mim foi uma outra coisa, que foi proteção. Energia de proteção. Por quê? Porque a união com o tabaco traz muito essa proteção de limpeza espiritual. Então, cada planta que é unida com o rapé pode ser usada para um fim medicinal, mas é muito mais espiritual que medicinal. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é onde o trabalho? Sabia? Todo o corpo tem 3 reinos: o reino natural, o reino da alma e o reino do espírito. O reino natural é o reino do físico. O reino da alma é das emoções, da mentalidade, dos pensamentos. O reino do espírito é o espiritual. O benzedor, ele atinge esses 3 reinos. Vai de acordo com a necessidade de cada um. E de acordo também com a petição de Deus. Às vezes um filho, uma filha, está com quebranto. Aí vou fazer o benzedor para quebrar esse quebranto. Muitas vezes o quebranto está atingindo o filho, deixando o filho, a filha com diarreia, com dor, com problema físico, com arca caída. Aí eu quebro o quebranto no físico, mas eu tratei, na verdade, do espiritual, da alma, né? Então são os 3 campos, os 3 reinos, do material, do espiritual e do mental. Entendeu? Vovó, nesse momento posso perguntar ainda sobre as ervas? Vovó, o mariri e a chacrona, eles são bons? Qual que é a finalidade deles? É o mariri. Ele força. E o ele põe o sol, né? Então, quando você coloca na água para tomar um banho, você está direcionando seu corpo a buscar a luz, buscar o sol. A chacrona, a mesma café, ela tem o banho dela é muito mais sobre proteção, sobre limpeza e proteção. Mas a Gostar de tomar o chá com algumas ervas ou algumas, às vezes, folhas até de frutíferas. Lógico que sem exagero, mas tem alguma discriminação? Sabe Deus, a velha entendeu da sua pergunta. Eu gosto de fazer o chá, às vezes o próprio mate. Aí se eu tiver acesso a uma folha de laranjeira, ou colocar cravo, colocar canela, algumas outras ervas, aí se tem algum problema de... É como a velha disse no começo, né, meu filho? Vós outros, vós vocês, pode tomar qualquer chá, qualquer erva. O importante é o propósito, a busca. Então, se vós vai tomar um chá, uma erva, para buscar proteção, meu filho não vai tomar mate. Porque o mate não vai te trazer proteção e o mate vai quebrar as outras ervas que estão ali. A erva do mate é para trazer limpeza. Então, meu filho vai buscar limpeza. Então, eu vou tomar mate com hortelã, mate com manjericão. Ah, meu filho quer buscar força, energia. Aí pode tomar ali o mate, porque vai trazer limpeza com a canela. Isso eu já gosto. Mas sempre quando for tomar um chá para fins do espírito,
Meus filhos não colocam açúcar, né? É só a erva e a água. Se os meus filhos quiserem adoçar um pouquinho, pode colocar um mel. Ou uma rapadura. Mas açúcar não. Açúcar mascavo pode. Essa que é rapadura. Ele é paralelo da rapadura, né? Não é que tirar do mesmo processo. Né? Pode. Agora esse açúcar branca não, porque tem que. Graças a Deus. Mais alguma coisa? Então a velha vai ir. Isso. Que Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Que cada plantinha, cada erva possa enviar alma de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Tá bem. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado.